para falar comigo e com você. Quem me ouve, diga amém. Então abra aí, irmãos, a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo de número 12. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso bom Deus. Os irmãos que estão na live, Deus abençoe. Você que vai assistir, você que vai acompanhar, que Deus possa falar ao teu coração. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo de número 12. Toda honra e glória ao Senhor. Concentra aqui, irmão, no altar de Deus. Concentra aqui no culto. Quem encontrou a palavra, diga amém. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando era gentios, deixava-vos conduzir aos ídolos mudos, segundo era guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Vamos lendo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Agora vamos lá para o 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Levante as mãos, diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Pode tomar o assento, deixa o Senhor falar ao teu coração. Queridos e amados irmãos, eu quero pregar aqui sobre a igreja como o corpo de Cristo. Quando nós lemos aqui a palavra em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo está dando uma palavra sobre os dons espirituais. E ele começa dizendo no capítulo 12, para que aquela igreja ela não fosse ignorante a respeito dos dons, porque havia diversidade de dom. Existia vários tipos de dom, mas era o mesmo Espírito que operava em todos. Quando chega no versículo 12, Paulo está falando da unidade orgânica da igreja. Ele está falando da igreja como membro do corpo de Cristo. Essa palavra membro, irmãos, ela é colocada no masculino. Não existe a membra. É igual a palavra mosquito, não existe a mosquita. É o mosquito macho, o mosquito fêmea. E esta palavra, irmãos, representa todos aqueles que servem a Deus, aqueles que escolheram servir a Deus verdadeiramente, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Esses são considerados membros, irmãos. Então, quando Paulo está escrevendo aqui, no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 12, Paulo está comparando a igreja com uma família. Diga comigo, uma família. E também, irmãos, ele compara com um grande exército, ou seja, compara também com o templo, e também compara como uma noiva. Mas a figura predileta do apóstolo aqui é um corpo. Ele usa a figura do corpo para mostrar quão importante é o membro no corpo de Cristo. Então, quando ele usa a figura do corpo, primeiramente ele está falando da unidade.
Ele está falando que aquela igreja, ela tinha que viver em unidade. Capítulo 12, versículo 12 e o versículo 13, leia comigo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muito, constitui um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Agora leia comigo o versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, seja judeu, seja grego, seja escravo ou seja livre. Todos nós fomos dados de beber de um só Espírito. Então Paulo está falando aqui, irmão, da unidade. O corpo, ele é uno, ou seja, a sua principal característica é a unidade. Então, trazendo aqui para o sentido espiritual, os que creem em Cristo são um. Nós que acreditamos em Cristo, nós compomos um só corpo. Quem está me entendendo, levante as mãos. E todos nós, irmão, fazemos parte do mesmo corpo, da mesma família, fazemos parte do mesmo rebanho. E essa unidade, ela não é externa. Essa unidade aqui, irmãos, ela não é apenas externa, ela não é apenas uma organização. Nós não somos membro do corpo de Cristo, olhe para mim, apenas porque nós fazemos parte de uma igreja, de uma organização. Nós somos considerados membros porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Quem está comigo, levante as mãos. Agora, irmãos, nós, como fazemos parte do corpo de Cristo, nós dependemos de Cristo, que Ele é o cabeça deste corpo, Ele é o cabeça da igreja, e nós somos membros do corpo de Cristo. Quando Paulo fala aqui também do corpo, ele está falando da diversidade. Diga comigo, diversidade. Capítulo 12, versículo 14 ao versículo 20. Leia comigo. Versículo 14. Porque também o corpo não é só um membro, mas o corpo é composto de muitos membros. Versículo também de número 15. Olha só. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, e nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Agora existe uma pergunta aqui: se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? E ele diz assim: e se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Paulo está dizendo que o corpo não é composto de um único membro. Paulo está falando que o corpo, ele tem vários tipos de membros, para que possa compor este corpo, que Paulo chama de membros do corpo de Cristo. Agora, irmãos, essa diversidade aqui que Paulo está falando, o corpo, embora sendo um, tem diversidade de membros, e o que torna bonito e torna o corpo funcional. Agora imagine, irmão, se o meu corpo fosse só mão, aonde estaria a funcionalidade deste corpo? Então, o que é bonito no corpo, olha aqui para mim, o que é funcional no corpo, é porque o corpo tem vários tipos de membros, e cada membro existe a sua função. Cada membro tem a sua função neste corpo. Agora, todos esses membros, eles funcionam, ou têm que funcionar em harmonia, distribuindo, trabalhando junto para o bem comum. Então esta mão aqui, olhe para mim, essa mão direita, ela tem que trabalhar junto com a esquerda, sim ou não, para o bom funcionamento do corpo.
para que este corpo tenha uma boa funcionalidade. Também Paulo falando aqui do corpo, Paulo está falando que este corpo ele tem mutualidade, diga mutualidade. Capítulo 12, versículo 21 ao 31, leia comigo, versículo 21 ao 31. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parece ser mais fraco, são mais necessários. Então Paulo está falando aqui, irmão, da mutualidade. Ele está dizendo que o membro ele não pode dizer para o outro que não precisa dele, porque para este corpo ter uma funcionalidade, todos os membros precisam do outro, irmão. Agora olhe para mim, se a mão dissesse para o braço que não precisa do braço, essa mão funcionaria no corpo? Não, porque a mão precisa do braço para funcionar, irmãos. Então Paulo está falando aqui que todos nós, como membros do corpo de Cristo, temos a nossa função. Agora olhe para mim, o que é ser membro? Irmão, membro é cada um dos membros laterais do tronco, dos superiores e dos inferiores, ligado a ele por meio das articulações, que realizam movimentos diversos, entre as quais a locomoção. Olhe para mim, porque o meu corpo, ele anda, ele se move, por causa que os membros estão unidos, dando facilidade para este corpo se locomover. Então, irmãos, isso é semelhante à igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela só vai funcionar se os membros estiverem em unidade. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, Paulo nos orienta que nós somos, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. O nosso corpo aqui, o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo, irmão. Então, para que serve o templo? O templo serve para que o Espírito Santo possa morar nele. E quando Paulo fala do templo, ele não está falando deste templo aqui, ó. Ele não está falando aqui dessa casa feita de tijolos. Ele está falando desta casa aqui, ó, deste templo aqui. Nós somos membros, como membro do corpo de Cristo, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Quem está comigo, levante a mão. O Espírito Santo habita em nós, irmãos. Jesus, ele foi bem claro em dizer que ele não habita em templo feito por mão humana. Então o habitar de Deus não é em casa feita de parede, mas o habitar do Espírito é no seu templo, que é morada, é a sua morada. Agora olhe para mim. Quando o apóstolo fala do membro, ele estava falando da unidade. Diga comigo, a unidade. Você sabia, irmão, para uma igreja subsistir, a igreja precisa estar unida. Uma igreja que ela não é unida, que um puxa para frente e outro puxa para trás, essa igreja, ela vai crescer? Não vai. Se você entrar na minha rede social, lá no meu canal no YouTube, você vai ver uma mensagem que eu tenho com a corda, com vários obreiros, e eu estou falando disso, irmão. Então, se um puxa para trás, outro puxa para frente, essa obra não vai para frente, essa obra não vai desenvolver, porque o pastor dá uma ordem e o membro vai e desfaz o que o pastor ordenou. O pastor convoca para ir para a oração, e o outro abençoado liga para um bocado de gente e diga: eu não vou orar, então eu também não vou. Então
Este corpo não tem unidade, irmãos. Nós não estamos unidos no mesmo propósito. Então esta obra não vai crescer. Esta obra não vai desenvolver, porque cada membro está querendo fazer o que bem quer. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Agora, eu quero trazer aqui uma informação muito importante. Olhe para cá para os meus olhos verdes. Irmãos, o corpo, ele vive sem um membro? O corpo vive sem um membro? Vive. Mas um membro não vive sem o corpo. Se eu cortar a minha mão, olhe para mim. Se eu corto a minha mão, o meu corpo vai continuar vivo, sim ou não? Só que este membro aqui que eu cortei, ele vai continuar vivo? Ele morre. Porque o membro não tem vida se ele não estiver no corpo, irmão. E algumas pessoas não entenderam o que é ser membro do corpo de Cristo. E algumas pessoas não estão nem aí para servir a Deus com verdade, com sinceridade, com obediência, de congregar, de fazer parte de um corpo. Eles querem viver fora do corpo. E o membro fora do corpo, ele não tem vida, irmão. Experimenta congregar só o domingo. Daqui a pouco nem domingo você aparece aqui. Quem está comigo, levante a mão. E alguém diz assim: não, lá em casa eu estou orando, pastor, lá em casa eu estou servindo a Deus. Isso é mentira. Não venha mentir para mim não, que é mentira. Irmãos, um membro não tem vida fora do corpo. Experimenta, irmão, passar um mês sem vir para a igreja. Você vai chegar aqui, irmão, todo amarrotado, triste, mais frio do que geladeira de frigorífico. Diga misericórdia. É, irmão, porque o membro não tem vida. Repita para alguém, diga: o membro não tem vida fora do corpo. Ele só tem vida se ele estiver no corpo. Então, se eu estou na igreja, se eu congrego, se eu ando com Deus, se eu obedeço, eu vou ser um crente avivado, um crente animado, um crente que confia em Deus, porque eu estou no corpo de Cristo, irmão. Quem pode levantar as mãos e dar glória? E é isso que acontece na vida daqueles que não querem congregar. Tem alguns aí que estão ceando até pela televisão, irmão. As igrejas neopentecostal que celebra a ceia, tem gente, irmão, eu conheci uma pessoa, não, eu ceio lá em casa. Eu mesmo pego lá, compro o pão lá, o pastor apresenta na TV e eu apresento o meu aqui. Irmãos, isso é algo fora do contexto da palavra. Eu preciso estar inserido no corpo, irmão, porque eu sou membro do corpo de Cristo. Agora olhe para mim. A formação do corpo, segundo o apóstolo Paulo, cada membro tem a sua função no corpo. Assim, tem muitas as funções. Irmãos, as funções no corpo é diferente. Versículo 28. Irmão, Deus colocou os membros no corpo como Ele mesmo quis. Versículo 18. Agora olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Pode o olho dizer assim: rapaz, eu poderia ser o nariz. O nariz dizer assim: rapaz, eu não estou cansado de ser nariz, eu acho que eu deveria ser orelha. Pensou, irmão, se os membros do corpo fizessem o que eles bem querem? Esse corpo estaria todo desorganizado. Imagina se o meu nariz fosse para a orelha e a orelha fosse para o nariz. Que corpo feio não seria, né, irmão Daniel? Este corpo não teria uma função, porque cada membro queria fazer o que bem quer, queria ocupar a posição do outro, irmão. E cada membro, Deus colocou no corpo como Ele quis. Quem está comigo, levante a mão. Se Ele colocou o nariz tem que ser nariz. Quem está comigo, levante a tua mão. Se Deus colocou o membro, a orelha, ela tem que ser orelha. Então Deus colocou cada membro no corpo como Ele bem quis. Então a gente não pode, irmão, querer
ser algo que Deus não quer que nós sejamos. Quem está comigo, levante a tua mão. Você já viu gente, irmão, hoje isso está difícil. Aqui não tem, mas por aí, todo mundo que chega já quer ser pastor, irmão. Todo mundo já quer ser uma função, um cargo que não tem. Quem está comigo, levante a tua mão. Então a gente precisa entender que cada membro Deus colocou no corpo como Ele quis. Irmãos, Ezequiel 37, versículo 3. Quando o profeta Ezequiel começa a profetizar no vale, cada osso se juntou com seu osso. Irmãos, o osso da perna se juntou com o osso do braço? Não. Osso da perna com osso da perna. Osso do braço com osso do braço. Quando Ezequiel profetiza, cada osso se juntou aonde deveria, para formar a estrutura daquele corpo. Agora olhe para mim, irmão, os membros mais fracos, como Paulo está falando aqui, são os mais necessários. Os membros mais fracos no corpo, aqueles que nós damos menos importância, eles são mais necessários. Irmão, imagina, olhe para mim. Imagina se os membros do meu corpo se revoltassem contra as orelhas grandes, dissessem, não, vamos tirar as orelhas. Irmão, vai ficar um corpo estruturado sem orelha. Olhe para mim. Esse corpo não vai ficar feio? Vai, irmão. Esse corpo vai ficar ridículo, diga misericórdia. Então, irmãos, os membros mais fracos são necessários. Aquele irmão pequeno na igreja, que não sabe muita coisa, ele é necessário. Ele pode até não saber cantar bonito, ele não sabe pregar bonito, mas ele faz parte do ministério de intercessão. Ele sabe orar, ele sabe evangelizar, ele sabe dar um panfleto, ele sabe ganhar uma vida. Então aqueles membros que nós consideramos mais fracos, eles são mais necessários. Diga glória a Deus. Olhe para o irmão e diga, você faz parte deste corpo. Você tem importância neste corpo. Nós fazemos parte deste corpo, que é o corpo de Cristo. Agora existe uma pergunta aqui no texto, olhe para mim. Irmão, se todos fosse um só membro, onde estaria o corpo? Irmãos, tem igreja por aí que todo mundo que chega quer ser líder. Todo mundo que chega quer ser líder. Aonde vai ter a funcionalidade deste corpo? Imagina se todo mundo aqui, irmão, amanhã for o pastor. Pastor Nailson, pastor Daniel, pastor Maurício, pastor Lázaro, todo mundo pastor. Aonde estariam os membros dessa igreja? Aonde estariam os membros dessa igreja, irmão? Então, é por isso que Deus não chama todo mundo para ser liderança. Por quê? Porque não pode. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Nós formamos o corpo. É por isso que tem um membro, tem um cooperador, tem um diácono, tem um evangelista, tem um pastor. Então cada um tem a sua função neste corpo. Quem pode dar glória a Deus? Diga aleluia. E quais são as funções do membro? Irmão, a função de um membro no corpo. Os membros, ele tem que permanecer no corpo. Porque se o membro não permanece no corpo, eu acabei de dizer, ele não tem vida. Comigo, ele não tem vida. Irmão, tem gente que aceita Jesus, olhe para mim que eu vou falar. Tem gente que aceita Jesus, mas é uma luta para congregar. É uma dificuldade tamanha para congregar. Irmãos, eu dirigi um lugar. Eu acho que essa pessoa apareceu lá na igreja. Se foi muita, foi 2 vezes. E um pastor da nossa igreja disse assim: pastor, o senhor conhece a irmã? Eu disse, já vi ela lá na igreja. E ela é da onde? Não, pastor, ela disse que é lá da igreja.
Lá da igreja? Que eu não vejo ela lá. Como é que ela diz que é de lá? Não, ela diz para mim que é lá da igreja. Só se ela tiver em espírito, eu disse para ele. Só se for em fantasma, porque se eu vi muito foi 2 vezes. Quem está comigo, diga glória a Deus. Porque para ser irmão da igreja, tem que estar na igreja. Quem está comigo, levante a mão. Existe uma frase aí, irmão, de um pregador, né? Que quem não é visto não é lembrado. Quem está comigo, levante a mão. Aí a pessoa diz, ah, mas o pastor não lembra de mim, mas tu não aparece aqui. Quem está comigo, diga glória a Deus, diga aleluia. O membro tem que estar no corpo, irmão. Olhe para mim. O membro tem que permanecer no corpo, senão ele não tem vida. João capítulo 15, versículo 4. Abra aí a tua Bíblia. João capítulo 15, versículo de número 4. Vamos ler. Vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia. João capítulo 15, versículo de número 4. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Então, se nós não estiver em Cristo, nós não vamos conseguir produzir frutos, irmão. Por quê? Porque o membro tem que estar no corpo. Quem está comigo, levante a mão. Quem está gostando da palavra, faz assim. Nós precisamos estar no corpo. Para que eu tenha vida, eu preciso estar no corpo. Agora olhe para mim. O membro, ele tem que ser limpo, irmão. Os nossos membros não pode ser um membro sujo. Não pode ser um membro contaminado, cheio de pecado, cheio de mentira, cheio de engano. Não, eu tenho que ser um membro limpo, irmão. O membro purificado. Abra a tua Bíblia aí em João 15, versículo 3. Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. E quem é que limpa a nossa vida? A palavra de Deus. A gente vem para a igreja e Deus usa o pregador, usa o mensageiro, usa aquele que entrega a mensagem, e através da palavra nós estamos sendo limpos. Deus vai moldando a nossa vida, vai transformando a nossa vida. Olhe para mim. Devemos cuidar de um membro que está doente. Diga, devemos cuidar de um membro que está doente. Tanto físico quanto espiritual. Devemos cuidar, irmão, de um membro que está doente. Salmos 41. Abra a tua Bíblia. Salmos 41, versículo 8. Olha só que o salmista diz: uma doença má se lhe tem apegado, agora que está deitado, não se levantará mais. Davi está falando aqui, irmão, da doença, do momento de enfermidade que ele passa. Ele estava sendo um membro doente, enfermo. E quantas pessoas hoje, elas estão doentes na igreja, irmão? Elas estão enfermas espiritual. E nós precisamos cuidar daqueles que estão doentes. Como é que eu faço isso, pastor? Orando por aquele que está fraco. Ligando, como eu faço. Tenho ligado, tenho buscado, tenho conversado. A nossa parte nós estamos fazendo. Quem está comigo, levante a mão. E devemos cuidar, e não é só o pastor não, irmão, é todos nós. Você vê que o irmão está fraquinho lá, liga lá para o irmão, né? Conversa com o irmão, fortalece o irmão, dá ânimo para o irmão, para que ele consiga se levantar, para que aquele membro não venha morrer, irmão. Olhe para cá, por gentileza. Repita comigo: devemos cuidar dos membros que estão doentes. E nós precisamos cuidar da nossa vida também, para que a gente não possa ser um membro doente. Porque um membro doente no corpo, ele vai adoecer os demais. É ou não é? Irmão, quando uma pessoa ela pega aí a diabetes, e a pessoa começa, não se cuida,
Aí o corpo vai tendo aquela dificuldade. Tem casos aí, irmãos, que tem que amputar aquele membro que está doente no corpo. Vamos supor que abre uma ferida num pé ali, e a diabetes não deixa cicatrizar. O que tem que acontecer? O que o médico faz? Porque vai dando a gangrena, vai subindo, e vai destruindo o corpo. Então, para não contaminar o corpo todo, o que faz? Corta, irmão, amputa. Senão vai subir e vai enfermar todos o corpo. E nós precisamos cuidar, irmão. É por isso que nós combatemos o pecado, a mentira, o engano, para não estragar o corpo. Quem está comigo, levante a tua mão. Para não estragar o corpo. E nós precisamos cuidar de nós. Aponta para você e diga: você tem que cuidar de você, para você não ficar doente, para você não fracassar espiritualmente, irmão. Olhe para mim. Devemos cuidar dos membros debilitados. Existe aquele membro que está tão fraquinho. Olhe para o irmão e diga: você está fraco não, né? Olhe para ele e diga: você não está fraco não. Devemos cuidar daquele que está debilitado, irmão. Aquele que está triste, magoado. Tem membro tão debilitado, irmão, na igreja, que qualquer coisinha é motivo dele ir embora, porque ele está debilitado. Até uma paz do Senhor que ele não recebeu de alguém, ele diz assim: o irmão Daniel não gosta de mim, nem falou comigo. Ele está um membro debilitado, irmão. Qualquer coisinha é motivo dele ir embora. Diga glória a Deus. Uma vez uma pessoa, acho que eu já falei isso aqui, uma pessoa disse para mim: pastor, não veio mais para o culto porque a irmã não deu a fatia de bolo. Meu Deus, será, irmão? Será que Deus perde por uma fatia de bolo? Pelo amor de Deus. Olha a mentalidade, irmão. A pessoa não queria ver mais para o culto porque a irmã não queria dar o bolo para ela. De meu Deus, trocou Jesus. Parece garoto barrigudo, irmão, fazendo questão por comida. Diga misericórdia. Levante a tua mão. Nós temos que aprender a ser crente, irmão. Temos que aprender a servir a Deus com verdade e sinceridade. Pastor, essa palavra está dura, então faz cara de paisagem e finge que não é contigo. Levanta a tua mão e dê glória a Deus. Devemos cuidar de um membro que está debilitado. Abra aí a tua Bíblia no Salmo 102. 102. Quem pode dar glória a Deus? Versículo 3 ao versículo 5. Porque os meus dias se consomem como a fumaça, e os meus ossos ardem como uma lareira. O meu coração está ferido e seco como a erva. Por isso me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Nós temos aqui um membro debilitado, um membro doente, e nós precisamos tratar este membro. Como é que faz isso? Com a palavra, a vitamina da palavra, o ensino da palavra, a oração, irmão. Quais são as vitaminas necessárias para sustentar o corpo? Diga: oração. Irmão, se eu passar o dia todinho bebendo só leite, o meu corpo vai ter força? Não vai, irmão. Daqui a pouco eu subo aqui no altar me tremendo todinho, ó, arquejando. Por quê? Porque eu não tenho força no meu corpo. Quem está comigo, levante a mão. E eu preciso me alimentar. E tem hora que isso tem que ser um alimento sólido. Tem hora que tem que ser um feijão com rapadura. Diga glória a Deus. É, irmão. Tem que ser um tutano forte. Porque comida fraca não vai sustentar. Irmão, experimenta comer miojo o dia todo. Daqui a pouco você está para lá de Bagdá. Porque não sustenta. Não tem substância. E sabe por que tem membro debilitado, irmão? Porque só quer palavrinha de amor.
só quer palavrinha de esperança. Ele quer, irmão, que ele chegue na igreja, o pastor cante para ele assim, ó: lindo, lindo, lindo é. Ele quer carinho. Ele quer leite, irmão. Ele não quer um alimento forte, sólido, para ele crescer espiritualmente. Mas quem gosta de comida forte aqui, levante a mão, para você ficar firme em Deus, irmão. A tempestade vem, ela não te derruba, porque você não está bebendo só leite. Você está bebendo, irmão, alimento sólido. Eu estava pregando, irmão, ó. Eu estava pregando lá na sede em Porto Velho, essa palavra. E o Roger era menor, e eu estava falando dessa comida, de deixar de beber leite para comer a comida sólida. E ele, na inocência dele, chegou comigo lá e disse assim, e na palavra eu disse assim: vamos parar de beber leite? E ele chegou, irmão, em casa, a casa era atrás, preocupado, e disse assim: tu está proibindo eu beber leite? Eu quero o meu leite. Eu disse: não é desse leite que eu estou falando, eu estava falando do leite espiritual. E ele preocupado que eu não ia mais comprar o leite dele, não, continuar. Estou falando do leite espiritual, irmão. E nós precisamos, né, entender, irmãos, que a nossa vida espiritual não se alimenta só de leite espiritual. Tem que ser uma comida sólida. Levante a tua mão. Nós vivemos de oração, irmão. Levante a tua mão. Tem membro que quer viver só de cantoria, como se fosse cigarra. Diga para o irmão: você não é cigarra, não. Crente ora, crente lê Bíblia, crente congrega, crente obedece. Quem está comigo, levante a tua mão. Que crente que vive de cantoria, irmão, né? Na hora que o galho quebra, ele se arrebenta todo. O crente que vive de cantoria é um crente que vive pulando de galho em galho. Tem hora que o galho vai quebrar e ele vai tacar a cara no chão. Diga misericórdia. Irmã, e a gente tem que entender que a gente precisa cuidar de um membro debilitado. E nós, ó, precisamos cuidar para nós não se tornar um membro debilitado. Porque o membro debilitado, ele só dá trabalho. É ou não é? Tem que carregar ele, tem que dar banho nele, tem que dar comida na boca dele, é ou não é? Tem que levar ele para o médico, tem que levar, tem que trazer, porque ele está debilitado, ele precisa de cuidado. Olhe para mim, irmãos, a Bíblia ela orienta o período que nós devemos discipular alguém. Quanto é o período que o pastor tem que cuidar de alguém? Lembra da parábola da figueira que foi plantada no meio da vinha? Irmão, foi lá, aquele dono da propriedade foi lá procurar fruto nela e vai dizer: olha, já há 3 anos que eu vou procurar fruto de ti, eu não encontro. Aí o vinhanteiro vai olhar e vai dizer assim, o dono vai dizer para o vinhanteiro: corta, porque ela está ocupando o lugar inutilmente. Quando ele diz ocupando o lugar, não era simplesmente ocupando, por quê? Porque a figueira ali, ela estava obstruindo o solo. Isso é uma técnica da agricultura. O agricultor, quando ele vai plantar, ele não pode plantar um tipo de semente. Se ele plantar todo ano melancia, o que vai acontecer com o solo? Ele vai obstruir o solo. Então ele tem que balancear a semente. Esse ano ele planta melancia, no outro ano ele planta outra semente. Assim ele tem que fazer o balanceamento do solo. E era isso que estava acontecendo com a figueira. Ela estava obstruindo o solo. Aí o vinhanteiro diz assim, ó, diante da palavra do dono. O dono disse: corta, porque ela está ocupando o lugar. Aí o vinhanteiro disse: deixa mais um ano, permite mais um ano, que eu vou cavar ao redor dela, eu vou colocar adubo nela, eu vou preparar o solo dela, e se ela não produzir, o Senhor manda cortar. É Deus dando mais uma chance, irmão, para o seu povo. Quem está comigo, levante a tua mão. Eu não posso ser uma figueira infrutífera, que não gera, que só dá trabalho, que só dá dor de cabeça,
Quem está comigo, diga glória a Deus. Eu tenho que gerar, irmão. E quantos anos aquele dono deu para aquela figueira? Diga 4. Diga 4. É um período do discipulado. O pastor tem que discipular alguém, máximo 4 anos. Vem cá, irmão Daniel. Irmão Daniel aceitou Jesus. Está bem fraquinho, vai lá, está caminhando com Jesus. Aceitou Jesus ontem. Ainda não sabe nada da fé. Aí eu vou caminhar com ele, eu vou ensinar. Vou ensinar ele a orar. Aí já começou a orar. Vou ensinar ele a ler a Bíblia, ele está lendo a Bíblia. Agora ele entrou no discipulado, está caminhando. Agora ele se batizou. Agora desceu as águas. Agora ele vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Foi batizado, está cheio de Deus, irmão, olhe para mim. E ele vai crescendo, vai buscando. Ele provou que Deus é bom na vida dele. Agora ele vai buscando mais a Deus. Agora se tornou auxiliar da igreja, se tornou músico. E ele está caminhando, sim ou não? Está caminhando. Aí ele se tornou um obreiro, se tornou um diácono, se tornou um evangelista, se tornou um pastor. Agora está cuidando da igreja, irmão. Então ele cresceu, sim ou não? Ele cresceu, sim ou não? Cresceu. E o período que o pastor cuidou dele foi 3 anos, irmão. E o máximo 4 anos, é o período discipulado. Mas se a pessoa não aprender em 4 anos, diga misericórdia. Mas se o crente não crescer em 4 anos, tem gente que está ficando velho, irmão, e não aprende. Diga misericórdia. A figueira já entortou e a pessoa não aprende. Irmão, nós temos que amadurecer, crescer espiritualmente. Está sendo gravado, eu vou falar. Tem crente velho na igreja dando trabalho, irmão. Quem está comigo, diga glória a Deus. Não cresce, não amadurece, não desenvolve. Aí você olha para a igreja e diz: por que essa igreja não vai? Não vou nem falar. A resposta fica na tua mente. Diga glória a Deus. Irmãos, o pastor não pode passar a vida toda querendo empurrar alguém que não quer avançar. Quem está comigo, levante a tua mão. Porque tem crente que ele não quer caminhar, ele quer ser empurrado. Diga aqui não. Faz assim com o dedo. Diga aqui não. Aqui Deus chamou nós para caminhar. Aqui não tem que ser crente, irmão, no empurrão, né? Vamos supor que eu tenho que levar o irmão Daniel no empurrão. Bora, irmão Daniel, orar. Resiste, irmão Daniel. Bora, irmão Daniel. Oração, homem. Jesus quer que você ore. Irmãos, ele vai desenvolver? Não vai. Ele vai passar 100 anos aí e não vai gerar nada. Por quê? Porque ele quer ser empurrado. Mas se o pastor diz: irmão Daniel, bora, Deus tem uma obra na sua vida, vamos, bora. Deus tem vitória para a sua vida. Ele está junto, ele vai crescer, Deus vai levantar ele. E quem sabe ele não vai ser o próximo pastor que Deus vai levantar para conduzir a obra do Senhor. Levante a tua mão e dê glória para o nosso Deus, irmãos. Vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia. Olhe para o irmão, diga: você tem que gerar. Você não pode ser uma figueira infrutífera. Eu não posso ser um crente, olhe para mim, por gentileza, um membro, que a única coisa que eu sei fazer é dar trabalho para o meu pastor, dar trabalho para a minha liderança. Diga glória a Deus. Eu tenho que crescer, eu tenho que desenvolver. Olhe para mim, irmãos, devemos cuidar dos membros que estão envelhecendo. Diga envelhecendo. Você sabia que a gente envelhece espiritualmente, irmão? Se a gente não buscar o renovo de Deus, não buscar a graça de Deus, a gente vai envelhecer. Daqui a pouco a gente está todo encricrilhado, é ou não é? É, irmão. Pede para orar, os ossos estralam. Trá! É tanto tempo que não ora, irmão, que na hora que dobra o joelho sai até do lugar. Diga misericórdia. Um membro que está envelhecido.
Irmãos, Eclesiastes 12:3. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Antes que venha o dia é o quê? A velhice. E a velhice espiritual chega. E a gente precisa buscar o renovo em Deus. Para que a gente não seja um membro todo encriquilhado. Olhe para o irmão e diga: não seja um membro encriquilhado, irmão. Tem que desenvolver, tem que crescer. Tem que desenvolver. Vai dando glória a Deus. Tem que amadurecer a cada dia, irmão. A mente não pode viver no passado. O coração não pode viver na mágoa, viver no rancor. Tem que amadurecer. Quem pode dar glória a Deus? Vai dizendo aleluia. Irmãos, olhe para mim agora. O membro precisa ser modificado. O membro não pode continuar sendo aquele membro turrão. Irmãos, crente que não tem mudança de Deus, passa ano e vem ano, ele é o mesmo crente que não foi moldado por Deus. Diga aleluia. Já viu aquele membro, irmão, que ele passou a vida toda na igreja fazendo contenda? Saiu gente, entrou gente na igreja, mas ele te mandou todo mundo embora por causa de contenda, fuxico, fofoca, porque ele não mudou, ele não melhorou a sua vida com Deus. Olhe para mim agora, igreja. E quando eu falo isso aqui, eu não estou sendo ignorante, não, eu estou sendo bíblico. Quem está comigo, levante a mão. Que Deus não nos chamou, nem eu nem você, para estar fazendo baderna na igreja. Não, Deus chamou nós para nós ser modificado, transformado pelo seu poder. Abra a tua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo de número 5. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Olha que a palavra diz: modificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele diz: a fornicação, que é o sexo antes do casamento, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então eu tenho que ser um membro que vai modificar, é ou não é? Olhe para mim. Eu cheguei na igreja, aceitei Jesus, aí cheguei namorador, né? Cheguei namorando, cheguei traindo a mulher, cheguei fazendo um bocado de coisa. Só que eu tenho que modificar o meu membro, né? Agora eu vou me ajeitar com Deus, eu vou namorar com uma só moça, vou casar com ela, vou me consertar. Se eu era namorador, não vou ser agora namorador só de uma mulher. Diga glória a Deus. Irmão, a gente não pode aceitar Jesus e continuar naquela vida errada que a gente vivia. Olhe para mim, olhe para cá. Porque tem gente, irmão, que ele quer vir para a igreja, quer ser membro, mas ele quer que o pastor aceite ele do jeito que ele é. Não, pastor, eu vou lá para a igreja, mas eu quero continuar fazendo as minhas badernas. Não, irmão, nós temos que mudar, tem que modificar. A fornicação tem que ir embora. Diga: a impureza tem que ir embora, a afeição desordenada tem que ir embora, a vil concupiscência tem que ir embora, a avareza tem que ir embora, e a idolatria tem que ir embora, porque por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu posso chegar na igreja mentindo? Posso. Mas eu posso continuar mentindo? Não, irmão. Deus quer que eu mude. Deus quer que eu fale a verdade. Levante a tua mão. Tem gente, irmão, que mente, crente que mente. Mente. Aí depois canta no altar: tu és fiel, Senhor. Aí Deus olha para a terra e tu é mentiroso. Deus sabe, irmão. Deus conhece a nossa vida. Nós temos que modificar os nossos membros. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Levante a tua mão. Se eu roubava,
eu não vou roubar mais. Mas eu fui visitar uma pessoa que era membro da igreja, olha para mim. Quando eu cheguei lá na casa, a pessoa não estava, mas o neto estava saindo. O neto da pessoa estava saindo com uma televisão desse tamanho assim, ó. E eu fiquei lá na frente esperando, e a pessoa saiu. Depois a filha da irmã ligou: pastor, o senhor foi tal horário lá em casa? Eu disse: fui. Pastor, roubaram a TV lá de casa. O senhor viu quem foi, irmão? E eu cheguei bem na hora do fragante. Eu vou mentir? Não, mas vem cá. Eu não sei o nome da pessoa não, mas o fulano de tal é esse aqui. Fulano de tal tem essas fisionomias aqui, ó. E era neto da irmã. Aí depois ela foi resolver os problemas dela lá de noite. Ela chegou. Eu disse: aí, irmão, que a senhora resolveu? Não, pastor, eu tenho medo dele, deixa ele lá com a TV. Eu disse: a senhora não buscar a TV, eu vou disciplinar a senhora. Se tremeu todinha, foi lá, ligou pro cabra, pegou a TV de volta e não foi disciplinada. Vai aceitar ser vergonhoso para lá? Levante a tua mão para glorificar a Deus. Crente anda em sinceridade. Levante a mão e dê glória a Deus. Irmão, crente anda em verdade. Diga aleluia. Se alguém quer viver com a vida errada, viva. Diga bem comigo: viva longe de nós. Irmão. Sabe por quê? Porque Deus condena. Olhe para cá. Quem comete erro e quem apoia erro também, Deus condena. A Bíblia diz: não compactua com as obras infrutíferas das trevas. Se tu deixa o teu filho esconder droga lá dentro de casa, o pecado também é teu. Quem está comigo, levante a tua mão. Se você deixa o cabra levar mulher lá para dentro para fazer sexo lá na tua cama, você está compactuando com erro. Diga glória a Deus. Quem quer namorar, vai lá para o motel da Venezuela. Diga misericórdia. Irmão, nós temos que andar em fidelidade e obediência para com Deus. Quem pode dar glória a Deus? Porque se você apoia o erro, as bênçãos de Deus, elas não são derramadas sobre a tua vida. Quem está comigo, levante a tua mão. Isso aqui é uma prova. Apoia erro lá em casa, na tua casa, para você ver como tudo trava. Tudo trava na sua vida, irmão. Aquilo que era para ir para frente não vai, porque o erro trava. E aonde tem pecado não tem prosperidade. Aonde tem erro não há bênção de Deus, porque Deus não compactua com o erro. Levante a tua mão, diga glória a Deus. Você quer bênção de Deus? Quem quer bênção de Deus? Você quer vitória de Deus? Então coloca a casa em ordem. Direciona a tua casa na direção que Deus quer. E nós devemos modificar os nossos membros. Olha para mim, irmãos. Eu não posso ser aquele membro assim, não, pastor. Eu nasci turrão e vou morrer turrão. Jesus muda a tua vida. Jesus transforma você. Jesus, Ele muda a sua vida. Diga glória a Deus. Ele mudou a minha vida. Levante a tua mão. Mudou, irmão. Pensa no cabo que pegava cabo pelo pescoço e segurava. Era eu. Jesus, calma aí, dá uma acalmada. Amém? Diga aleluia. Irmão, porque Jesus, Ele muda a nossa vida. Diga glória a Deus. Deus, Ele transforma a nossa casa e Ele quer transformar a tua vida. Levante a mão assim. Ele vai transformar você, vai transformar o teu coração, a tua mente, a tua alma, e você vai ser moldado pelo Senhor Jesus. Bata a palma bem forte para o Rei neste lugar. Glória a Deus. Então, irmão, nós somos membros do corpo de Cristo. Que cada um de nós possa fazer a nossa parte. Faça a sua parte. Você quer ver a igreja crescer? Quem quer ver essa obra crescer? Faça a sua parte. Faça aquilo que lhe cabe. Se é do coral, faça, cante com alegria. Você vai abrir um culto, abra com alegria, com prazer. Se você é da câmara, faça com alegria. Se você é do som, faça com alegria. Porque assim, irmão, vai ter uma recompensa para aqueles que fazem a obra de Deus com alegria. Diga glória a Deus.
E nós precisamos fazer com excelência, irmão, o trabalho de Deus, a obra do Senhor, porque não é nossa, é de Deus. Fique em pé agora em nome do Senhor, que eu vou orar pela sua vida, que os irmãos possam entender, compreender esta palavra, porque nós somos servos de Deus. Segura aí na mão do teu irmão, feche os teus olhos. Glória a Deus. Faz aqui uma canção. Santo Deus e eterno Pai, Pai maravilhoso, Pai santo e fiel, nós oramos aqui agora, Pai. Eu quero orar em favor de cada um dos irmãos, em favor de cada uma das irmãs, que o Senhor possa visitar, ó Pai, que o Senhor possa restaurar a vida de cada um do teu povo, Pai, os teus filhos, que tão somente ora conosco, que busca a tua face em oração, Pai. Vem com o teu poder, vem com a tua unção, vem com a tua glória, vem com o teu Espírito Santo, Pai, para que nós possamos entender, Senhor, que nós somos a igreja e nós somos membros do corpo de Cristo, Senhor. Ó Deus, derrama sobre nós a tua unção, derrama sobre nós o teu poder, derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre nós do teu Espírito Santo, derrama sobre nós, Pai, a unção do Senhor, que nós possamos melhorar, Pai, nós possamos melhorar como crente, como servo do Senhor, ó Pai. Vem com as tuas mãos, derrama sobre nós, Pai, a tua graça, a tua unção, em nome de Jesus. Feche os teus olhos e vamos adorar a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Eu quero conhecer Jesus, e meu amado é o mais belo entre, diga, milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Espírito Santo de Deus, te adoramos, Senhor, te adoramos, Pai, te adoramos neste lugar. Fortalece o teu povo, teus filhos, enche da unção, do poder, da graça do Senhor na vida de cada um, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Os irmãos da live, Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Pode tomar o assento, igreja. Dê uma salva de palmas bem forte, que é